Satisfação estar aqui podendo conversar com vocês. Nós vamos estar agora, durante essa 1h, 1h30 a seguir, tratando sobre a biografia de Pitágoras. Pitágoras, ele é uma personalidade conhecida da história humana por vários aspectos. Ele é conhecido tanto na história da filosofia quanto na história das ciências, de forma geral. Ele é uma das principais figuras da história da Grécia clássica. Então, é uma figura muito conhecida, mas a historicidade que se tem a respeito dele é questionável. Então, é uma figura bem controversa e discutida por vários aspectos que nós vamos estar tratando a seguir. Qualquer pessoa que já estudou matemática na vida, ou qualquer que fez escola, ela vai lembrar que chega um momento na matemática que você vai estudar lá o Teorema de Pitágoras. E esse Teorema de Pitágoras, ele é a base de toda a geometria. A base da geometria é o Teorema de Pitágoras. Então, a maioria das pessoas que fala de Pitágoras, que estuda Pitágoras, não sabe suficientemente sobre a história dele, não conhece com profundidade quem foi, o que fez e a importância de Pitágoras para várias linhas, várias facetas do conhecimento, e é isso que nós vamos estar abordando aqui, nessa próxima hora. Então, boa tarde a todos. Meu nome é João Ricardo Schneider. Eu sou voluntário da Conscienciologia desde 2002 e eu venho estudando Pitágoras já há mais ou menos 1 ano e meio, uns 2 anos, que eu venho estudando com mais profundidade a obra e a história dele. Na medida que vocês se sintam confortáveis e interessados em fazer pergunta, fiquem à vontade, que a gente vai estar respondendo logo na sequência. A orientação que me deram é que a gente vai ter 1 hora de apresentação e meia hora para perguntas. Mas caso alguém já queira ir perguntando, fique à vontade, não tem problema algum com relação a isso. Tá bem? Então eu vou começar a avançar a apresentação. Então, como eu tinha comentado com vocês, a historicidade de Pitágoras ela é controvertida, é bem discutida em meio acadêmico. Então, no primeiro slide aqui nós já colocamos as principais fontes a respeito da história de Pitágoras, de uma maneira geral. A principal fonte e a mais confiável, considerada pelos próprios filósofos atualmente, no meio acadêmico, é Diógenes Laércio, que foi um historiador e biógrafo da antiguidade, e a principal obra dele é uma obra enciclopédica. Ela trata de vários filósofos e o nome dela é Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Então ele pega lá desde os primeiros filósofos, Pitágoras, Tales, aí vem todo aquele pessoal pré-socrático, que é Anaximandro, Anaxágoras, o próprio filósofo do átomo, que é o Demócrito, todo o pessoal que são os pré-socráticos. Então ele faz um apanhado geral e ele é considerado pelos filósofos como sendo um pesquisador isento. Já os pesquisadores posteriores que vieram a estudar Pitágoras, que é Porfírio de Tiro, Jâmblico de Cálcia, Aristóceno de Tarento, Heráclito de Ponto e Diciarco de Messina, esses são os principais. Eles foram, de uma certa forma, partidários de Pitágoras. Então, se a gente for considerar em termos de isenção, o mais isento seria Diógenes Laércio. Mas, sem dúvida, os mais completos, os mais profundos no levantamento de dados sobre Pitágoras são Porfírio e Jâmblico, que são 2 filósofos neoplatônicos que viveram em Alexandria, no século II, século III da Era Comum. No mesmo período em que a Biblioteca de Alexandria chegou no seu auge, no seu ápice, os neoplatônicos eram os filósofos, vamos dizer assim, dominantes da época. E eles todos eram admiradores de Pitágoras e pesquisaram bastante a vida dele.
Então, por que a historicidade de Pitágoras é controvertida? Porque, primeiro, eu levantei 4 aspectos principais. O primeiro deles seria a mistificação mesmo. Porque, apesar de hoje Pitágoras não ser uma figura mítica que tenha muito apelo emocional na nossa sociedade, na cultura greco-romana, principalmente o período clássico ali, século IV, o próprio período da cultura helênica depois, com Alexandre o Grande, com toda a expansão greco-romana, na Roma, tá? na época do Império Romano, Pitágoras era uma figura exaltada pela cultura da época. E o próprio Jámblico e o Porfírio, que são os principais filósofos que escreveram sobre Pitágoras, eles têm um nível de mistificação a respeito de Pitágoras. Então, assim, o bom senso nos orienta, nos recomenda a ler Porfírio e Jámblico com uma certa cautela. Segundo aspecto pelo qual a historicidade ela é polêmica é que os pitagóricos, como nós vamos ver posteriormente na apresentação, eles foram perseguidos por questões políticas, questões filosóficas mesmo. Eles foram perseguidos e a escola pitagórica foi fechada. Então, boa parte do ensinamento deles se perdeu nessa época. Um terceiro aspecto é que o catolicismo, o cristianismo e posteriormente o catolicismo, eles fizeram o que hoje a gente chamaria de campanha de marketing enorme para enaltecer a figura de Jesus Cristo. E nesse momento da campanha de marketing, eles precisaram eliminar os competidores. A competição deveria ser eliminada para enaltecer a figura de Jesus. Então, Pitágoras, por vários aspectos que nós vamos ver tratando na sequência, ele seria um rival, ele é um rival à personalidade de Jesus Cristo. Então, muita coisa sobre ele também foi descartada da história. E num último aspecto a ser abordado, é que Pitágoras, ele, para os meios acadêmicos, ele é uma figura desconfortável, vamos dizer assim. Ele é desconfortável pelo seguinte: ele foi o maior erudito da Grécia no período dele. Ele aplicava razão, lógica, era um grande pesquisador da ciência, ele desenvolveu vários dos aspectos básicos da matemática, da física, das teorias, da acústica. Ele desenvolveu várias facetas da pesquisa científica. Por outro lado, ele vivenciava a multidimensionalidade diariamente, ele era um adepto e ele trabalhava naturalmente com o conceito da multiexistencialidade, as múltiplas existências, as múltiplas vidas, e ele era um sensitivo, tinha parapsiquismo, conhecia do assunto, conhecia sobre o parapsiquismo. Então ele é uma figura incômoda, porque ele associa ao mesmo tempo o parapsiquismo e a lógica, a razão e o discurso técnico prezado pela ciência. Então ele é desconfortável e, nesse sentido, a visão que se tem sobre ele hoje no meio convencional, ela é muito segmentada, muito partida. Quais são as abordagens sobre Pitágoras que você tem hoje? Alguns não, boa parte das pessoas conhece Pitágoras como um matemático, como um grande pesquisador da matemática, propositor de teoremas, um grande matemático. E para esse discurso surtir efeito, ele foi omitido da biografia de Pitágoras todo o aspecto multidimensional dela. Então existe uma boa parte dos pesquisadores que abordam Pitágoras que simplesmente não abordam a questão do parapsiquismo dele. Uma segunda linha, uma segunda abordagem a respeito de Pitágoras é, por exemplo, a que vocês podem encontrar na internet, deixa eu lembrar o nome, Enciclopédia Filosófica da Universidade de Stanford.
Se vocês entrarem no site da Stanford e pesquisarem sobre Pitágoras, eles têm um artigo extenso com uma pesquisa razoável a respeito de Pitágoras, mas a abordagem que eles dão sobre Pitágoras é uma abordagem. Eles dizem que Pitágoras foi um xamã, um místico e um sacerdote, e que o que se atribui a Pitágoras como conhecimento científico, na realidade não foi produzido por ele, e sim pelos sucessores dele, por quem veio depois. Então eles tentam desmerecer as pesquisas científicas feitas por Pitágoras. Uma terceira abordagem é dizer que Pitágoras foi uma personalidade mítica e que ela não tem uma raiz histórica respeitável. Então dizem, não, Pitágoras provavelmente nem existiu. Essa é uma terceira abordagem. E uma quarta abordagem, que é mais completa, mais isenta, mais justa com essa personalidade, seria de classificar Pitágoras como um polímata, um pesquisador em geral do conhecimento da época. Ele pesquisou de tudo, desde das iniciações antigas, parapsiquismo, multidimensionalidade, a ciência, os aspectos técnicos da época. Ele pesquisou tudo isso. Então, o mais justo seria classificar ele no quarto item, como um polímata e um parapsíquico. Então, vamos avançar. Então, vamos pegar um apanhado básico sobre Pitágoras. Ele nasceu na ilha de Samos, que é uma ilha no mar Egeu, no mar ao redor das ilhas gregas, e ele nasceu aproximadamente porque cada um dos autores que escreveu sobre ele deu uma data distinta. Então, entre 606 e 558 antes da Era Convencional, mais ou menos nesse período que ele nasceu. Os acadêmicos, em geral, se há algum consenso nesse sentido, os acadêmicos aceitam que ele tenha nascido em 569, antes da Era Convencional. Pelo seguinte, porque Jâmblico diz que ele nasceu no ano da 54ª Olimpíada da Grécia Antiga, e essa Olimpíada cai no ano 569. O seu nome, Pitágoras, ele significa aquele que foi anunciado pela Pítia. Quem é Pítia? Pítias eram as pitonisas, as sacerdotisas do templo de Delfos. Eram as principais autoridades religiosas da época. E elas anunciavam os nascimentos de figuras significativas, davam orientações e aconselhamentos em transe parapsíquico. Então, a pitonisa anunciou para a mãe de Pitágoras que iria nascer um homem que seria útil a todos os homens em todos os tempos. Então, é assim que ele foi anunciado pela Pítia. E por conta disso, o nome dele foi Pitágoras. Ele é conhecido atualmente como o criador do termo filosofia. Então, ele foi a primeira pessoa a se classificar como um filósofo. Quer dizer o quê? Um amigo do conhecimento. Ele também, por muitos, é classificado como o criador do termo matemático ou matemática. Além disso, ele fundou uma linha de pensamento que levou o seu próprio nome. Posteriormente, os seguidores da linha filosófica que ele criou foram conhecidos como pitagóricos. E um quarto aspecto importante sobre ele é que ele foi o fundador de uma das mais influentes escolas iniciáticas da antiguidade. E, sem dúvida, a mais influente escola iniciática da Grécia. Da Grécia, a gente pode afirmar isso. A escola dele, ela deu o alicerce, ela fundamentou aquilo que foi conhecido depois como filosofia grega. Então, é uma personalidade muito influente, muito significativa até a atualidade. Vamos avançar para o próximo slide. Então, para se ter uma ideia do nível de erudição de Pitágoras, ele estudou e deu aula
de temas tão diversos como astronomia, aritmética, geometria, filosofia, metafísica, parapsiquismo, música, religiões politeístas da antiguidade, iniciações da antiguidade, mnemônica, holobiografologia. É evidente que o termo que ele usava não era esse, mas a gente deu uma adaptada aos conceitos da conscienciologia atual. Ética, história, política, astrologia, numerologia. E se a gente for ser mais exaustivo, tem várias outras disciplinas que ele deu aula. Tem aqui, logo depois desse mesmo slide, tem uma abordagem a respeito da família dele. O pai dele, o nome do pai dele era Menesarco, que era um mercante, era um vendedor, um comerciante, ele vendia joias. E ele nasceu em Tiro, no atual Líbano. E ele, através das navegações, ele promovia o comércio entre o Líbano e a Grécia. E num período em que a ilha de Samos, na Grécia, estava passando fome, Menesarco providenciou comida para eles, deu milho para o pessoal da ilha. E com isso o pessoal da ilha ficou muito grato, aí ele deu a cidadania para ele. E ele se mudou para Samos com a família e começou a estruturar a família dele em Samos. A mãe dele era Partênis, que foi quem incentivou os estudos de Pitágoras na infância dele. E agora vocês vão, para a gente se habituar aqui com a nomenclatura que eu usei no slide, vejam que todo momento em que tiver um asterisco do lado da informação, quer dizer que essa informação não é consensual a respeito dele. Então, aquele asterisco ali ao lado de irmãos. É pelo seguinte, Porfírio, que é um dos principais biógrafos de Pitágoras, disse que ele teve 2 irmãos, Eunosto e Tirreno. Mas, apesar de Porfírio ter dito isso, Jâmblico, Diógenes Laércio, os outros não falaram. Então, não se sabe até que ponto essa informação é verídica. A mulher dele, todos os biógrafos têm... há um consenso entre todos os biógrafos que a mulher dele foi a Teano, que futuramente foi a pitonisa da escola de Pitágoras, e ele teve 2 filhos, um que é Telauges e outro que aparece em 2 nomes, ou Arimnestro ou Menesarco. E a filha dele também aparece em 2 nomes, alguns chamam ela de Damo e outros chamam ela de Mia. Esse é um slide para você ter uma ideia do panorama histórico da época. Então, a história da Grécia ela é dividida em alguns períodos. O período chamado Minoico, que vai 2200 até 1400 antes da Era Comum. O período Micênico, que vai de 1400 até 1100 antes da Era Comum, que é o período que a cidade de Troia teve o seu auge. E depois tem um período que alguns historiadores chamam de período das trevas, que foi entre 1100 e 750 antes da Era Comum. Por que período das trevas? Porque foi um período em que houve a invasão dos... Puxa, agora vai ficar chato. Invasão dos dóricos. Se não me engano, é a invasão dos dóricos. E no momento que os dóricos invadiram a península do Peloponeso, eles arrasaram a civilização que tinha na época, e a escrita foi perdida, a coesão do Estado grego foi perdida, e os séculos posteriores foram de muito conflito interracial. Então foi um período de baixa na cultura grega. Depois desse período, é o que chama-se período arcaico, e foi nesse período arcaico que Pitágoras viveu. O período arcaico, habitualmente, ele se situa a partir da primeiros Jogos Olímpicos. Então, os primeiros Jogos Olímpicos foram em 776 antes da Era Comum, e se localiza o início do período arcaico em 776. O período arcaico ele é o período de resgate da escrita grega, e é o período em que Homero escreveu a Ilíada, escreveu a Odisseia. Logo depois veio Pitágoras e começou a construir aquela cultura grega que a gente chama de cultura da Grécia clássica. Como é que era a Grécia nessa época? A Grécia ela vivia a ascensão da democracia através de Solon, o ressurgimento da escrita, naturalmente, a partir do período arcaico, a colonização do mar Mediterrâneo e do Mar Negro,
Com isso, o comércio começou a ganhar força de novo e a Grécia começou a reorganizar-se politicamente. A religião da Grécia era a religião conhecida hoje como mitologia grega, em que cada cidade era autônoma e possuía templos de adoração a alguns deuses específicos, cada um deles relacionado a algumas forças da natureza. E a principal linha iniciática que se tinha na Grécia na época era o orfismo. Que o orfismo, muito do que Pitágoras fortaleceu e ensinou com os conhecimentos pitagóricos, eles vieram do orfismo. Então, boa parte do que a gente vai ver na sequência aqui como ensinamentos pitagóricos são conhecimentos de base órfica, das escolas órficas. Então, a ilha de Samos, que é onde Pitágoras viveu, nasceu pelo menos, ela era uma ilha conhecida por ter grandes engenheiros e arquitetos. O pier, os túneis, sistemas de abastecimento de água, eles eram os mais notáveis da Grécia na época. Eles também tinham vários templos, como por exemplo o templo de Poseidon, o templo de Hera, e era uma ilha muito, muito rica da Grécia, e por ser uma ilha a leste da Península Grega, era uma ilha que tinha influência das culturas asiáticas da época. Como as culturas asiáticas eram as mais ricas e o comércio das passava por Samos era uma cidade que tinha bastante dinheiro. O tirano da época, o tirano era o líder político, o líder do poder executivo de Samos na época. O nome dele era Polícrates e ele era o líder, governante de Samos nessa época. A gente vai ver que ele foi importante para as primeiras viagens de Pitágoras. Pitágoras ele teve diversos professores durante a vida ou influências. Quando ele era novo, como a mãe dele foi instruída pela pitonisa que o filho dela seria uma grande personalidade, ela investiu muito no estudo do filho dela. Então, Pitágoras teve aulas com o preceptor Hermódamas de Samos até os 18 anos. E quando ele fez 18 anos, Hermódamas disse que não tinha mais nada além daquilo a ensinar para Pitágoras. E Pitágoras começou a viajar para adquirir conhecimentos fora. Então, dos 18 aos 20 anos, ele estudou com Ferecides em Ciros, que Ferecides era um iniciado que estudou as iniciações da Fenícia na época. E provavelmente foi o primeiro professor que ensinou para ele a respeito da multiexistencialidade, das retrocognições e das múltiplas existências da consciência. E ao longo da vida dele, ele teve várias outras influências e professores. Você veja embaixo ali. Ele teve influência de Tales. De Tales, ele aprendeu principalmente os aspectos relacionados à física e à objetividade, à lógica, porque a cultura dos jônicos na época, que era o leste das colônias gregas, era uma cultura em que era muito valorizada e muito disseminada a questão da lógica, do raciocínio linear. Depois, ele tem influência de Anaximandro, que é um dos discípulos de Tales, e ele estudou em várias escolas iniciáticas diferentes. Então, no Egito, tudo indica que o principal professor dele foi o sacerdote chamado de Sonki. Na Babilônia, ele teve aulas com um mago chamado Zaratas. Na ilha de Creta, entre os minoicos, ele estudou com um hierofante, que era um grande sacerdote, chamado Morgus. Entre os fenícios, ele estudou com outro hierofante, que era o Moschus. E entre os trácios, a cultura trácia era uma cultura da Ásia Menor na época. Então, que viviam na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, mais ou menos. E esse iniciado órfico da Trácia, que era o Aglaófamo, foi também outro dos professores dele. Então, por isso, só por esse aspecto aqui, a gente já pode notar que Pitágoras foi um itinerante da época. Na falta de internet e de videoconferência, como nós estamos fazendo aqui agora, ele tinha que viajar muito para adquirir conhecimento. Então, ele viajou por todo mundo, vamos dizer assim, mas por boa parte do mundo conhecido na época. Então, vamos estudar uma breve cronologia dele.
Pitágoras nasceu na ilha de Samos e viveu a infância dele lá. Ele esteve com os pais no Líbano. Os sacerdotes libaneses orientaram a mãe dele a, quando pudesse, mandar ele para o Egito para estudar, que mandasse para o Egito. E ele cresceu, estudou com o Ferecides e com o Hermódamas, com aqueles dois que a gente viu no slide anterior. E quando ele, aos 20 anos, esgotou o conhecimento que o Hermódamas tinha para passar para ele, ele pediu para o tirano da cidade, que era o Polícrates, uma carta de recomendação para que Pitágoras fosse estudar no Egito. Polícrates era amigo pessoal do faraó egípcio na época, que era o Amasis. E Polícrates mandou uma carta de recomendação para que Pitágoras fosse estudar no Egito na época. Aí ele foi para o Egito. Segundo Jâmblico, por isso que já tem um asterisco do lado ali, porque não é consensual. Jâmblico disse que na viagem que Pitágoras fez até o Egito, ele passou pelo Líbano e foi iniciado no Monte Carmelo, estudou em Biblos, em Tiro, e lá ele conheceu o hierofante sírio chamado Moschos. Porfírio descreve com mais detalhes a chegada dele no Egito. Porfírio conta que ele chegou ao Egito e foi direto a Sais, que era a capital do faraó na época. O faraó orientou ele a ir para o templo de Heliópolis, mas lá ele não foi aceito, pelo fato de que os egípcios, os templos mais tradicionais do Egito, não aceitavam não egípcios para receber suas lições. Então ele não foi aceito em Heliópolis, e aí ele foi indicado para Mênfis. Mênfis, ele passou um tempo curto em Mênfis, ele voltou para Heliópolis e não foi aceito novamente. Aí ele, por fim, foi para o templo de Dióspolis. E nesse templo ele foi aceito, foi bem recebido e viveu 20 anos nesse templo estudando com os sacerdotes. Nesse templo ele estudou com o sacerdote Sonque, ele trabalhou nas casas da vida, que eram os hospitais da época. E Pitágoras foi considerado na época dele o primeiro grego a dominar a escrita dos hieróglifos egípcios. Então o primeiro grego a dominar a escrita egípcia foi Pitágoras. E nessa época dele, no Egito, foi que Pitágoras começou a se aproximar e a estudar a geometria. Os egípcios eram especialistas em geometria na época. Então, nessa época, Pitágoras se aproximou do conhecimento egípcio sobre a geometria. Em 525, Jâmblico relata que o Império Babilônico invadiu o Egito. O rei que invadiu o Egito foi o rei Cambíase. E no momento que esse rei invadiu o Egito, ele levou parte do sacerdócio egípcio como cativeiro para a Babilônia. E nesse momento que ele levou o sacerdócio como cativeiro para a Babilônia, Jâmblico disse que Pitágoras foi levado como prisioneiro. Não é um consenso isso. Porfírio diz que ele foi por livre e espontânea vontade, mas por conta de ser exatamente no ano em que os babilônios invadiram o Egito, talvez é provável que ele tenha sido levado como prisioneiro mesmo. Na Babilônia ele estudou a numerologia e a astrologia dos caldeus, ele estudou a magia, o conhecimento sobre a magia dos persas, que estudavam a evocação de consciex, que estudavam o parapsiquismo, eles conheciam fenômenos de efeito físico, e eles trabalhavam com o parapsiquismo com o que eles tinham na época. E além disso, Pitágoras veio a conhecer os hebreus na época, porque os hebreus também eram cativos na Babilônia nesse mesmo período. Ele foi iniciado o que ele pôde, né, na Babilônia, por vários templos, e na Babilônia ele provavelmente aprendeu o uso da aritmética e o conhecimento, a base da teoria musical que ele desenvolveu. Ele ficou por 12 anos vivendo na Babilônia. Por fim desses 12 anos, ele pediu autorização pro rei da época para voltar para a Grécia.
Então, depois de passar 22 anos no Egito e 12 anos na Babilônia, que isso soma 36 anos, depois disso ele voltou para a Grécia então. Ele voltou, ele estava com aproximadamente uns 50 anos e ele voltou com o objetivo de fundar realmente uma escola na Grécia. Ele chamou muita atenção dos gregos porque ele usava uma túnica branca, aos moldes semelhante aos sacerdotes egípcios. E essa não era uma vestimenta comum na época, então ele chamava muita atenção por onde ele passava. O objetivo declarado dele, quando ele voltou para a Grécia, eram dois. Primeiro, reformar os templos gregos da época e, em segundo lugar, fundar uma escola iniciática dele próprio. E ele passou 2 anos em itinerância pela Grécia. Ele tentou abrir escola em algumas cidades, não teve sucesso. Ele passou por diversos templos para ajudar a resgatar as tradições dos templos. E ele visitou várias cidades da Grécia. Jâmblico e Porfírio dizem que ele chegou a passar 2 anos em itinerância dentro da própria Grécia. Aparentemente ele chegou a visitar, a participar dos Jogos Olímpicos numa região do Peloponeso, visitou vários templos, ele passou em Esparta para estudar as leis de Esparta. Então ele tinha muito interesse pela legislação de Esparta, que era uma legislação avançada da época. E ele estudou também a legislação de Esparta. Ele passou um tempo em Creta, onde ele estudou com os iniciados de Creta. E depois desse período todo, ele se deslocou para uma região que ela se localiza não já na Península Grega, mas na Península Italiana, que a gente chama de Crótona, a cidade de Crótona. Ela ainda existe hoje, a cidade de Crótona, e aproximadamente em 520 Pitágoras chegou em Crótona. E o que ele fez? Ele foi para o ginásio da época e fez um discurso para a juventude, para o pessoal para a juventude da época, estimulando eles a buscar o conhecimento, buscar o estudo e convidando os alunos da época, os jovens da época, a serem seus alunos da escola que ele iria montar. O Senado ficou preocupado, o Senado de Crótona na época, e convocou Pitágoras para prestar esclarecimentos. Pitágoras mostrou para o Senado qual era a proposta, o projeto educacional dele, e ele mostrou que ele não era de forma alguma uma ameaça ao povo de Crótona, e sim que ele estava lá para contribuir, para ajudar o povo. E com essa justificativa dele no Senado, ele convenceu o Senado de Crótona a inclusive ajudar ele a fundar a escola. Então nesse momento a escola de Pitágoras foi montada na cidade de Crótona. Os primeiros alunos de Pitágoras, eles foram provenientes do ginásio, deste discurso que ele fez, e também da escola de medicina de Crótona. É interessante saber que em Crótona foi estruturada a primeira escola de medicina da Grécia Antiga. E talvez, inclusive por isso, Pitágoras se deslocou para lá para montar a escola dele. No momento que a escola dele começou a ser estruturada, a ser organizada e começou a ganhar autoridade na região, diversos alunos se deslocaram para a escola dele, de várias cidades da região, de Crótona mesmo, Metaponto, que era uma cidade mais ao norte na Itália, Síbaris, que era uma cidade próxima de Metaponto, Siracusa, Acragas, Cartago era um dos principais centros comerciais da época. Então vários alunos se deslocaram para a escola dele, e essa escola começou a se tornar uma referência não só na filosofia, mas em várias áreas de conhecimento da época. A instituição pitagórica, ela ficou conhecida como Roma Koion. E essa instituição, esse Instituto Pitagórico, ele aliava dentro da sua estrutura um colégio de formação
convencional, um centro de pesquisas onde diversos aspectos da acústica, da matemática, da física foram investigados, uma academia científica, houve produção científica, não como é conhecida hoje, porque boa parte do conteúdo da escola pitagórica era iniciático, era hermético, então ele não podia ser publicado. Mas para uso interno da instituição, muito material era publicado. Além da academia científica, a escola, o Instituto Pitagórico, ele serviu como uma cidade modelo. Até coloquei entre parênteses ali Cognópolis, para associar com o que a gente conhece hoje, porque várias pessoas confluíram para a escola pitagórica e ela não foi só um modelo de ensino, mas ela criou todo um modo de vida que influenciou, sobretudo, os alunos da escola. Então, tem aqui outras informações explicando que a casa de Pitágoras era chamada de Templo de Ceres, que o pátio onde ele dava aula era o Templo das Musas. O principal objetivo da escola qual era? Provocar transformação interior nos alunos, sem a coerção habitual e os rituais excessivos da religião. Então ele procurou, na época, criar um modelo não coercivo para o desenvolvimento das pessoas. E no auge da escola dele, ele chegou a ter 600 alunos estudando na escola. E a cidade inteira, não só a escola, mas a cidade de Crótona se tornou a cidade mais erudita do Ocidente. No Ocidente não tinha cidade, na época da escola pitagórica, que confluísse, que tivesse um número de intelectuais e de eruditos tão grande quanto Crótona. E outra questão que é válida e é rica de se afirmar é que a escola pitagórica foi a primeira, pelo menos que você tem notícia, a admitir homens e mulheres em grau de igualdade. Então, homens e mulheres recebiam iniciação na escola de Pitágoras com o mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim. Durante os primeiros anos da escola, a admissão dos discípulos, como é que funcionava? Pitágoras supervisionava todo o processo. E ele convidava os interessados a frequentar o ginásio para praticar esporte junto com os alunos dele, e ele estudava o perfil e o temperamento de cada uma das pessoas, que passavam, depois de 3 anos, por provas iniciáticas para ver se a pessoa estava apta ou não a entrar na escola. Ele inspirou as iniciações da escola dele nas iniciações egípcias, mas ele suavizou as provas porque ele achava que os egípcios eram muito rigorosos. E o objetivo dessas provas era estudar o comportamento e o temperamento de cada um dos pretendentes a entrar na escola. E só entrava quem tinha o temperamento adequado. Como é que funcionava a rotina da escola dele a partir do momento em que a pessoa entrava na escola? Quando ela entrava na escola, os primeiros anos da pessoa... só um minuto. Quando ele entrava na escola, a pessoa ela passava por um período de prova que eles chamavam, eles classificavam essa pessoa como um acústico. Acústico, a gente consegue fazer um paralelo com o que a gente conhece hoje. Agora, o que vinha a ser acústico? Era uma pessoa que não podia falar. Então, eles faziam um voto de silêncio que variava de 2 a 5 anos, dependendo do temperamento da pessoa. E esses acústicos, eles já tinham uma rotina bem estabelecida na escola. Qual era a rotina dos acústicos? Primeiro, eles acordavam pela manhã e antes do sol nascer, eles faziam um exercício para estimular a memória deles. Qual era esse exercício? Eles, primeiro, rememoravam todos os sonhos e as projeções que eles tiveram durante a noite. Depois, eles rememoravam o dia anterior, o que eles tinham feito, o que eles tinham comido, o que eles tinham ouvido, né, conversado, porque eles estavam fazendo voto de silêncio. Mas o que eles tinham conversado, e eles iam retrocedendo no tempo para estimular a memória deles cada vez mais. Depois disso, todos tinham que fazer uma caminhada, até para exercitar o corpo, mas era uma caminhada que eles chamavam de contemplação solitária. Ou seja, cada um andava sozinho e cada um pensando na sua própria
vida, vamos dizer assim. Eles tinham um ritual de purificação que acontecia no momento do nascimento do sol. Então, no momento do nascer do sol, eles reuniam todos, e aqueles que já tinham passado pelo período do voto de silêncio cantavam um hino a Apolo, que era uma das divindades adoradas na escola. Na hora do café da manhã do de jejum, os iniciados mais graduados, aqueles que não precisavam mais fazer voto de silêncio, eles passavam por um momento, logo depois do café da manhã, que eles discutiam assuntos de interesse político do Estado. Então eles discutiam a política de Crótona, a política das próprias cidades-estados gregas, a geopolítica internacional da época. Então eles faziam uma discussão a respeito dos temas políticos convenientes. Depois disso, eles recebiam aulas nos bosques ao redor da escola. Então, e basicamente essas aulas que eles tinham pela manhã eram aulas que chamavam aulas para correção das qualidades morais. Então era uma aula assim que, dentro do nosso vocabulário atual, a gente poderia dizer assim, que é um misto de autopesquisa com conscienciometria, com consciencioterapia. Então é um mix dessas especialidades da conscienciologia, mas dentro do paradigma deles na época. Na hora do almoço, eles almoçavam todos juntos, e a base do almoço deles era pão, mel e azeitonas, no caso. À tarde, eles praticavam exercícios físicos no ginásio, e eles tinham tempo para estudos e para aplicação de técnicas meditativas. Ao pôr do sol, eles tinham um novo hino para Apolo, era um hino para o pôr do sol. À noite, eles tinham atividades de leitura e comentário de textos. E era comum Pitágoras mesmo, ou alguns dos iniciados mais graduados, tocarem harpa à noite para os outros alunos da escola. E antes de dormir, na hora de deitar na cama, eles passavam por um exame obrigatório de consciência e um período de evocação das ações presentes e passadas para estudar as próprias atitudes deles e corrigir alguma atitude errada. Em termos semelhante àquela orientação que a gente tem no início da TENEPS, rever todas as posturas e as atitudes que a gente teve durante o dia. O primeiro nível de iniciação da escola era aquele que a gente já comentou, que eram os acústicos. Eles não estudavam imediatamente os temas mais profundos da escola, porque Pitágoras dizia que os alunos novos da escola, que estudavam, que conheciam muitas coisas, eles se tornavam sofistas pretensiosos. Então, ele antes se preocupava em burilar o temperamento da pessoa para depois passar conhecimento mais profundo para ela. A principal esforço que a pessoa tinha que ter nesse primeiro nível de iniciação era o autodomínio, começando pelo próprio voto de silêncio, que a pessoa tinha que ficar em silêncio, ficar quieta. A gente já disse que esse período durava de 2 a 5 anos, então vamos passar para o próximo slide. Quando a pessoa passava do primeiro para o segundo grau iniciático da escola, ela passava por um período que chamavam de período de catarses. Catarse, até na própria psicologia atual usa-se esse termo da catarse, e era o período que a pessoa passava por uma purificação mais profunda, dentro da nomenclatura usada na escola. E o dia que a pessoa passava por segundo grau de iniciação era exatamente o dia em que Pitágoras recebia essa pessoa pela primeira vez na casa dele, para ter aula dentro da casa de Pitágoras. Para passar para esse segundo grau de iniciação, a pessoa doava todos os bens financeiros, todos os recursos que ela tinha, doava para a escola. E esse fundo era gerido por alguns dos iniciados mais avançados da escola, que nós vamos estar vendo depois. O processo de catarse era conduzido pelo próprio Pitágoras. Ele conduzia esse processo do segundo grau de iniciação. Ele fazia sessões terapêuticas com cada um dos iniciados, em que
semelhante, dá para fazer um paralelo com as psicoterapias atuais. Ele abordava com a pessoa sobre os medos dela, os anseios, os traumas. Ele pedia para a pessoa descrever os sonhos que ela teve nas noites anteriores, as projeções também. E ele aplicava algumas técnicas que a pessoa começasse a ter retrocognições. Então isso é um negócio muito interessante da iniciação pitagórica. Ele induzia os alunos a aplicar técnicas para ter retrocognição. E as disciplinas convencionais que a pessoa tinha em segundo grau de iniciação eram a geometria, musicologia, gnomônica, a astronomia, a geografia, anatomia e medicina. Então eram algumas das disciplinas básicas que a pessoa tinha durante o segundo grau de iniciação. No segundo grau de iniciação, a pessoa ela podia adotar uma dessas duas vertentes aqui de desenvolvimento dentro da escola pitagórica. Ou ela podia ser um acusmático ou um matemático. O que era um acusmático? Acusmático era uma pessoa que ela tinha uma vida social normal e eles também eram conhecidos como politikoi, que eram os iniciados envolvidos na organização política, não só da cidade de Crótona, ou melhor, não só da escola de Pitágoras, como também da cidade. Então, diversos políticos e líderes políticos de Crótona e daquela região da Itália eram formados na escola de Pitágoras. E esses acusmáticos, de nível mais avançado na hierarquia pitagórica, eram os gestores daquele fundo financeiro que recebia o dinheiro de doação dos iniciados, quando eles entravam na escola. A outra categoria de iniciados eram os matemáticos. Esses matemáticos, eles eram os esotéricos, eles eram os que ficavam fechados na escola. O termo matemático, se for traduzir ele, pegar a etimologia da palavra, o que quer dizer matemático? Quer dizer aquele que estuda tudo. E eles se diziam os verdadeiros pitagóricos. Eles diziam que os acusmáticos, aqueles que tinham vida social normal, não eram os verdadeiros pitagóricos, e sim eles que dedicavam a vida deles ao estudo e à investigação das disciplinas pitagóricas na época. E ele começou a haver uma rixa entre essas duas linhas pitagóricas. Os acusmáticos diziam que os matemáticos eram alienados da realidade. Os matemáticos diziam que os acusmáticos eram superficiais e não aprofundavam o estudo. E quanto mais passava o tempo, mais foi se acentuando a diferença entre esses dois grupos. O terceiro grau de iniciação já não eram todos que chegavam nele, poucos. E era conhecida como a grande iniciação pitagórica. Nesse nível iniciático, os alunos estudavam magia, moral, física celeste, então eles estudavam a cosmologia, a história do universo da época. Eles estudavam as ciências do homem, que são a psicologia e o próprio estudo da personalidade humana, o que alguns pesquisadores chamam de psicologia esotérica, que é o estudo da evolução da consciência, as múltiplas existências, estudo da holobiografia e da holomnemônica. Então, esse nível de iniciação já era um nível que tinha conhecimentos mais avançados sobre a natureza da consciência. E alguns deles, vê se já é agora, e alguns pitagóricos chegavam ao quarto nível de iniciação, que era o nível em que era uma iniciação não teórica, mas uma iniciação teática, em que a pessoa ela atingia na medida em que ela aprofundava a procura da realidade dentro de si mesma. Então, desenvolvimento do parapsiquismo, autoconscientização multidimensional, autoconscientização multiexistencial. Então, era um nível em que o desenvolvimento parapsíquico da pessoa aprofundava. E Pitágoras dizia que para atingir esse nível, a pessoa tinha que atingir 3 perfeições: a pureza do corpo, a pureza da inteligência e a pureza da virtude. Os 3 pilares desse quarto grau da iniciação pitagórica. Aqui tem um panorama geral sobre alguns dos principais alunos de Pitágoras.
a principal, não dá para dizer principal, né, mas a mais próxima de Pitágoras era Teano, de Creta, que foi a mulher de Pitágoras, que ela foi autora de vários livros, principalmente de um livro chamado Tratado sobre a Piedade. Além dela, existiram 17 mulheres que foram as principais iniciadas, que chegaram nos níveis mais avançados da iniciação pitagórica. E elas escreveram vários livros também, elas deixaram vários livros a respeito da escola pitagórica. Para quem quiser aprofundar o conhecimento a respeito das mulheres que eram iniciadas por Pitágoras, etc., tem esse livro aqui, ó, Pitágoras e a Harmonia das Esferas, que é um livro escrito, deixa eu achar o nome da autora aqui, está aqui em cima, ó, o nome da autora, Simone Jacquemart. Então, para quem quiser procurar esse livro aqui na internet, é interessante. Na página 75 desse livro, o Rodolfo vai digitar o nome do livro no chat. Para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre Pitágoras, na página 75 desse livro, tem uma relação das principais iniciadas da escola pitagórica. Outros dos principais alunos da escola de Pitágoras, Hipaso, de Metaponto. Hipaso, ele foi um dos principais alunos de Pitágoras. Por um tempo, é provável que ele tenha sido responsável pelo desenvolvimento dos matemáticos. E o grande impasse dele com Pitágoras foi porque ele rompeu com a lei do silêncio da escola pitagórica. Ele divulgou conhecimento sobre a geometria de Pitágoras para profanos, para assim, pessoas que não eram alunos da escola. Alcmeon de Crótono, esse nome, Alcmeon de Crótona, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muita coisa sobre ele, que ele foi um pioneiro na dissecação de cadáveres. Então ele trouxe um grande avanço para a medicina da época, para a anatomia, e dentre outros. Outro dos principais alunos foi o Milon de Crótona. Milon, ele era além de ser um iniciado pitagórico, ele era um grande atleta da época. Ele foi por 6 vezes consecutivas o campeão da luta greco-romana nos Jogos Olímpicos. Então ele passou 24 anos sendo campeão de luta dos Jogos Olímpicos. E ele, depois, com o tempo, ele se casou com a filha de Pitágoras. Então ele era o genro de Pitágoras. Outros dos alunos da escola, Demóquides de Crótona, Filolau e Árquitas de Tarento, Brotino de Císico. Esse Brotino, ele era o pai da Teano. A Teano era a mulher do Pitágoras. E você veja, ó, que interessante o tema do tratado que ele escreveu. Ó. Tratado sobre a razão e a opinião. Então, pelo menos é um texto interessante o título, né? Desses livros, dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa hoje. A gente encontra referências sobre esses trabalhos no livro de outros filósofos greco-romanos. Esses livros, é muito difícil encontrar eles hoje. Só um minuto aqui para a gente avançar na transparência. Então, alguns dos fenômenos parapsíquicos atribuídos a Pitágoras, que são interessantes da gente tá vendo. Teve uma vez que estava chegando em Crótona um navio, e Pitágoras estava dando aula para os alunos dele na praia, e dizendo que eles deveriam não valorizar tanto as riquezas, o aspecto financeiro da vida. E um dos alunos disse para ele assim: você pode dizer o que você quiser, mas eu gostaria de ter tudo que está dentro daquele navio que está vindo. Aí Pitágoras se concentrou, olhou bem para o navio e falou assim: você gostaria de ter um cadáver? Aí o cara não entendeu nada. Aí ele falou: então, se você não entendeu o que eu disse, vá no porto e espere o navio chegar para ver o que tem dentro do navio. Aí quando o navio chegou, ele era um navio mortuário, que estava trazendo o corpo de uma pessoa que ia ser enterrada não, ela ia ser cremada em Crótona. Outra questão interessante é que conta-se que numa determinada época, Pitágoras foi visto no mesmo dia em Crótona e em Metaponto. Essas duas cidades, elas têm 150 quilômetros de distância entre si. Então, por conta disso, atribui-se essa visão dele em duas cidades ao mesmo tempo como uma bilocação. Conta-se também que ele estimulava os alunos a ter retrocognições, e um dos apelidos ou dos epítetos dados a Pitágoras na época era Pítio. Por que Pítio?
porque Pítio era um termo atribuído ou dado a Apolo. E Apolo era o deus das adivinhações na Grécia Antiga. Então diziam que Pitágoras ele tinha uma intimidade grande com o deus Apolo, por conta das pré-cognições e das simulcognições que ele fazia, e os alunos dele ficavam bem impressionados. Então ele era um sensitivo. Pitágoras é um sensitivo. Quem quiser aprofundar, além desse livro da Simone Jacquemart, tem esse livro aqui, mas esse aqui eu só tenho ele em inglês, que é o livro do Jâmblico, daquele filósofo neoplatônico, que ele escreveu a biografia sobre Pitágoras. Eu acho que essa aqui é a mais completa das biografias de Pitágoras. É bem rica também. Quem tiver interesse em aprofundar no tema, também pode estudar esse livro. Eu queria dar uma avançada aqui, pelo menos nos aspectos principais da filosofia pitagórica. Se você pegar qualquer livro sobre filosofia convencional, vai dizer que Pitágoras era um filósofo místico que dizia que a salvação ela se dava através do estudo da matemática. Mas a interpretação que esses filósofos dão a Pitágoras é muito confusa. Pelo seguinte, na filosofia pitagórica não existe salvação. Salvação é um conceito católico e judaico. Pitágoras ele dizia que a pessoa vivia múltiplas vidas e num momento ela rompia com esse ciclo das múltiplas existências, o que na Conscienciologia a gente chama de terceira dessoma. E matemática, como a gente já viu anteriormente, etimologicamente dizia estudo de tudo, aquele que estuda tudo. Então, se a gente for pegar essa frase, salvação pela matemática, e for colocá-la dentro do contexto de Pitágoras, a gente pode ler ela da seguinte forma: a terceira dessoma, ou a evolução, ou a ruptura com o ciclo das múltiplas existências, se dá através do estudo de tudo. Então, é uma contextualização mais coerente com o próprio Pitágoras. Ele tinha fascinação até pela questão da ordem e da harmonia do cosmos, do universo. Ele estudava o universo e ele tinha muito interesse pelo estudo da harmonia do universo. E por conta do estudo da harmonia, ele chegou no estudo dos números, da aritmética, da geometria, numerologia, astrologia. E ele dizia que todo homem, intimamente, passava por uma luta interior entre o seu lado bom e o seu lado não tão bom, ou o seu lado ruim. E vamos ver aqui as bases da filosofia pitagórica ditas por Porfírio, que foi outro dos principais pesquisadores de Pitágoras. Porfírio dizia que as bases da filosofia pitagórica eram a imortalidade do indivíduo, a metempsicose, que a gente pode traduzir isso como a teoria das múltiplas existências, a teoria do retorno. Ele dizia que nada na história humana era novo, que tudo se repetia, tudo voltava à tona, cada vez num patamar diferente. É aquilo que a gente chama hoje de espiral evolutiva. E ele também dizia que todos os indivíduos eram irmãos. Então, uma das bases da filosofia dele era o fraternismo. E vocês vejam aí embaixo várias outras disciplinas que ele ensinava: medicina, física, astronomia, cosmologia, matemática, geometria, artes, ciências parapsíquicas, doutrinas religiosas. Então ele ensinava um vasto corpo de conhecimentos. Vamos avançar um pouco mais. Pontos heterocriticáveis da filosofia pitagórica. Isso é interessante. Opa, acho que eu avancei demais, acho que vai dar problema. Não, deixa eu voltar um aqui. Acho que eu apertei um botão errado aqui. Então, pontos heterocriticáveis. Primeiro, por ser uma filosofia iniciática, ela era oculta. E eles poderiam ter escrito muito mais do que eles escreveram. Ou pelo menos assim, o que eles escreveram poderia ter sido divulgado de uma maneira mais aberta para o público geral. E isso não aconteceu. Uma segunda questão, eles eram intolerantes com os dissidentes. Então, se alguém decidia sair da escola, eles faziam no pátio da escola um túmulo para essa pessoa. Diziam assim,
essa pessoa morreu para a escola. Então é isso que mais ou menos que eles diziam era o símbolo, o que simbolicamente eles queriam dizer. E eles também eram intolerantes com a desobediência e com a heterodoxia com relação aos principais aspectos da escola. Por exemplo, se alguém dissesse que usava algum tipo de número ou fazia alguma operação matemática que os filósofos da escola não conheciam, havia um problema enorme, porque eles não estavam abertos a mudanças no ponto de vista deles. Então o ponto de vista deles foi estratificado, foi consolidado, e eles não abriam brecha para mudar o núcleo da filosofia deles. E alguns tabus que eles tinham na escola deles, alguns que são mais evidentes, mais compreensíveis, e outros muito esquisitos. Ou, por exemplo, eles proibiam o suicídio. Agora, como é que você vai proibir uma pessoa de se suicidar? E o pior, se ela se suicidar, como é que você vai punir ela? Então é esquisito. Você proibir uma pessoa de se suicidar é até cômico. Segunda questão que eles proibiam o corte de unhas e cabelos durante festas religiosas. Por que isso? Porque dentro de todas as escolas que estudam a magia e os rituais de magia, sabe-se que dos principais objetos que as pessoas procuram para fazer trabalhos de magia para outras pessoas são cabelos e unhas. Então eles tinham uma preocupação grande em que alguém cortasse cabelo ou unhas durante uma festa religiosa e alguém pegasse aquilo ali para fazer algum trabalho, aquilo, por exemplo, que é semelhante ao que a gente chama de macumba hoje, trabalho de um despacho para a pessoa. Também não era permitido urinar ou cuspir sobre unhas e cabelos cortados, pelo mesmo motivo, porque poderia ser de alguma forma um trabalho contra aquela pessoa. O próximo aspecto ali, não comer feijões e vagens. Esse aqui é um dos maiores idiotismos da escola. Eles diziam que o feijão e a vagem eram os primos vegetais do homem. E alguns filósofos pitagóricos chegaram a escrever tratados justificando por que não se poderia comer feijão e vagem. Então, perderam muito tempo com isso. Eles diziam que não era permitido ter andorinhas em casa, não sei por que também. Se a gente for olhar isso do aspecto epidemiológico, assim, não ter aves em casa para não proliferar nenhum tipo de doença. Até tudo bem, mas por que andorinhas? Então são algumas questões esquisitas da escola. Tocar a terra quando trovejar. Já é uma questão até mais de simpatia, de algumas crendices deles, como o pessoal hoje bate na madeira, faz sinal da cruz, essas coisas assim. Um dos hábitos das crendices deles era tocar na terra quando trovejava. E não usar anéis, dentre outros. Naquele livro da Harmonia das Esferas, que a gente deu para vocês o nome aí, na página 82 tem mais outros tabus desses que são engraçados. Tinha um tabu, os iniciados mais avançados não comiam carne, então tinham vários tabus assim engraçados. E rapidamente vamos passar aqui para ver como é que acabou a escola, como é que foi o fim da escola pitagórica. Houve uma revolta popular na cidade de Síbaris, que foi uma cidade próxima a Crótona. E a aristocracia da cidade ia ser morta, e para não ser mortos, eles fugiram para Crótona. E a escola de Pitágoras protegeu essas pessoas. Síbaris insistiu para que o pessoal de Crótona extraditasse esses aristocratas para serem condenados em Síbaris. E a cidade de Crótona protegeu esses aristocratas de Síbaris. E por isso, Síbaris atacou Crótona. Houve uma guerra entre as duas cidades. Essa guerra ela foi declarada aproximadamente no ano 511, antes da Era Convencional.
Jâmblico, que é um dos biógrafos mais exagerados de Pitágoras, vamos dizer assim, ele diz que Síbaris enviou 300 mil homens para essa guerra, mas é bem provável que isso seja um exagero. Se for 3 mil já é muito, mas Jâmblico exagerou. O fato é que houve uma guerra entre as duas cidades, e quem liderou o exército de Crótona na guerra foi... puxa, me fugiu o nome dele agora. Foi o genro de Pitágoras, que eu acabei de falar aqui o nome dele. Enfim, foi o genro de Pitágoras. Tá aqui, Milon. Milon, que era o genro de Pitágoras, ele foi nomeado para liderar o exército de Crótona. E Crótona venceu a guerra. O fato é que depois que Crótona venceu a guerra, a própria cidade de Crótona começou a entrar em conflito e começou a ter muita disputa, porque eles queriam, cada um queria para si as terras de Síbaris, queria dividir a riqueza da cidade de Síbaris. Então começou a haver muito conflito interno em Crótona. E nesse momento que começou a surgir muitos conflitos internos em Crótona, um líder da cidade chamado Cílon, ele começou a instigar o povo, dizendo para o povo que Pitágoras e os pitagóricos eles estavam mandando na cidade e que, na verdade, o interesse deles era estabelecer um império e que eles iam controlar toda a Itália. E ele instigou o povo a se revoltar e atacar os pitagóricos. Provavelmente porque Cílon queria as terras e a riqueza de Síbaris para eles, e o pessoal da escola de Pitágoras era contra saques, era contra a violência gratuita. E nesse momento em que o povo começou a ser instigado contra os pitagóricos, houve uma reunião na casa de Milon, o genro de Pitágoras, para decidir como é que a escola ia se posicionar com relação a isso. No momento que essa reunião estava acontecendo, o povo cercou a casa de Milon e incendiou a casa. Então, os principais líderes pitagóricos da época morreram nesse incêndio. E a partir desse momento, existem várias versões para o que aconteceu com Pitágoras. Algumas pessoas dizem que Pitágoras morreu no acidente, alguns dos biógrafos dizem que morreu nesse incêndio. Alguns biógrafos, como por exemplo Porfírio, dizem que ele se mudou para Metaponto. Metaponto era uma cidade próxima, mas o fato é que Pitágoras abandonou a liderança da escola e ele teve alguns sucessores depois dele. O primeiro sucessor foi Aristeu de Crótona. Depois de Aristeu, o filho de Pitágoras assumiu a escola, que era o Arimnesto. Depois do filho de Pitágoras, o próximo sucessor foi o Boulágoras de Crótona. E o último dos líderes da escola foi Gártidas de Crótona. O que esse Gártidas fez? Logo depois dessa revolta do povo de Crótona contra os pitagóricos, se estabeleceu como consenso na escola que a escola não se envolveria mais com assuntos políticos, porque isso gerava conflitos de interesses com a própria cidade, e esse confronto entre os cidadãos de Crótona e a escola pitagórica ocorreu justamente por isso, por disputa política. Então, se decidiu que a escola não se envolveria mais em assuntos políticos. Mas esse Gártidas de Crótona, ele decidiu envolver a escola em assuntos políticos de novo. E houve um novo movimento da cidade contra a escola pitagórica, e nesse momento a escola foi fechada e todos os alunos da escola foram banidos. Então houve uma diáspora dos alunos de Pitágoras de toda a Grécia da época. Então, qual foi o principal legado de Pitágoras aqui da época e até hoje? Os acusmáticos, eles voltaram a reunir outras escolas. Então, os acusmáticos que saíram da escola, eles fizeram várias outras escolas pela Grécia.
Uma das escolas que teve influência pitagórica foi a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles. Então, todas essas escolas que foram sendo organizadas posteriormente na cultura grega, elas tiveram como influência a escola pitagórica. Os matemáticos dos níveis mais avançados das iniciações pitagóricas, eles se tornaram filósofos errantes, itinerantes, e eles não voltaram a construir escolas. Eles, inclusive em alguns relatos de comédias gregas da época, no teatro grego, eles eram representados como personalidades radicais, sujas e sempre descalços, sempre mal trajados. Então, uma espécie de movimento hippie grego, até coloquei aqui, porque tem alguns autores que fazem um paralelo entre o movimento hippie e esses votos de pobreza que algumas vezes aconteceram na história. Esses dois rapazes que estão aqui no final do slide, que foi o Filolau e o Arquitas, depois da dessoma de Pitágoras, eles decidiram romper com o voto de silêncio e eles começaram a publicar vários trabalhos e vários conceitos pitagóricos. Então, através desses dois aqui, do Filolau e do Arquitas, é que se conhece um pouco mais sobre a escola pitagórica. E aqui é uma transparência abordando algumas das possíveis vidas anteriores e posteriores de Pitágoras. Pitágoras disse que ele foi um rapaz chamado de Aetálides. E esse Aetálides, ele foi filho de Hermes. Então isso aconteceu no Egito. Segunda personalidade que Pitágoras disse que ele disse que foi Euforbo. Euforbo foi um médico da época da Guerra de Troia. Inclusive, Euforbo aparece como um dos personagens de Homero, na Ilíada. Outra personalidade que Pitágoras disse ter sido foi Hermótimo de Clasômena. Hermótimo, inclusive, para quem está habituado com o tratado Projeciologia, o professor Valdo cita Hermótimo como um grande projetor no tratado Projeciologia. E Pitágoras disse ele próprio ter sido Hermótimo. E Pitágoras diz também que ele foi, em outro momento, um pescador que morou na ilha de Delos, que chamava Pirro. E, posteriormente a Pitágoras, Porfírio disse que Pitágoras, posteriormente, foi Nicômaco de Gérasa e Apolônio de Tiana. Para quem conhece a Conscienciologia, para quem tem mais afinidade com os conhecimentos da Conscienciologia, sabe que existem várias pessoas na Conscienciologia que estudam Apolônio de Tiana. O próprio professor Valdo diz que Apolônio de Tiana é um exemplo de ser desperto que a gente conhece na história, e Apolônio de Tiana disse que ele foi Pitágoras. Apolônio de Tiana diz que ele foi um avatar ou uma nova encarnação de Pitágoras. Então, esses aqui são alguns dados interessantes para estudar a holobiografia dessa personalidade. E alguns aspectos do perfil conscienciométrico de Pitágoras. Ele era cosmopolita, universalista e itinerante. Chama muita atenção para quem estuda Pitágoras ver a quantidade de lugares diferentes e de culturas diferentes que ele conheceu durante a vida dele. A gente sabe que era muito difícil o transporte na época, e ele conheceu boa parte do mundo civilizado da época, vamos dizer assim. Ele foi um grande erudito, estudou de tudo que ele pôde estudar ele pegou para conhecer. Um polímata, estudioso, como a gente acabou de dizer, curioso, neofílico e ousado. Ele teve um projeto ambicioso na juventude dele. Ele viajou o mundo da época para estudar o que ele conta no conhecimento da época, com o objetivo de voltar para a Grécia e construir uma escola. Um objetivo bem ousado, e ele atingiu esse objetivo. E assistencial. Ele buscava sempre ajudar as pessoas, a se desenvolverem, e inclusive a parte de a assistência social de Crótona, quem desenvolvia também eram
os discípulos, os alunos de Pitágoras. Trafares dele. Ele era rigoroso com os alunos, por mais que ele tenha suavizado as iniciações, ele suavizou as provas das iniciações do Egito Antigo, ele ainda era bastante rigoroso. Ele, até certo ponto, ele fez durante a vida dele autopromoção, ele deixava que as pessoas criassem vínculo dele com Apolo, inclusive algumas pessoas diziam que ele era Apolo, que ele era uma encarnação de Apolo, e ele não desmentia isso, ele deixava o boato correr. Então ele permitiu que fosse feita algum nível de adoração com relação a ele. A lei do segredo, a agrafia da escola dele também foi uma falha, e ele lidava mal com os dissidentes. Então quem por qualquer motivo decidisse sair da escola era maltratado pela escola. Então uma falta uma imaturidade em lidar com os dissidentes da escola. Ele não lidava bem com esse pessoal todo. E para encerrar, fazer uma avaliação a respeito do saldo evolutivo do trabalho de Pitágoras. Sem dúvida, Pitágoras é uma das personalidades mais significativas e mais importantes para a constituição da cultura ocidental. A cultura ocidental hoje ela é de base greco-romana. E a cultura greco-romana ela tem por base Pitágoras. Os dois pilares principais da cultura greco-romana, lá do início, os principais pioneiros foram Pitágoras e Tales. Pitágoras foi o grande matemático da época e ele foi o criador da filosofia. E Tales é o pioneiro, vamos dizer assim, da ciência, da física, da matemática, não porque Pitágoras já estudava, mas são duas grandes personalidades. Então, se a gente quiser estudar a cognição da cultura ocidental, hoje, do mundo ocidental, a gente vai fazer um retrocesso e vai estudar a base da base da base e vai chegar em Pitágoras. Isso é indubitável. Então, Pitágoras é uma grande personalidade e vale a pena a gente estudar para ver a quantidade de facetas dessa personalidade que foram omitidas por conta de ignorância, de comodismo e às vezes até de conveniência. Então, vários aspectos da personalidade dele foram omitidos por questão de conveniência mesmo. O saldo do trabalho dele evolutivo foi grande, ele contribuiu inclusive para a organização da estrutura do Estado grego na época, ele ajudou nas itinerâncias que ele fez dentro da Grécia a promover a coesão do Estado grego. E em termos evolutivos, considerando a hipótese que ele foi Apolônio de Tiana logo depois não, vamos dizer 400 anos depois da dessoma dele, ele foi Apolônio de Tiana, então quer dizer que ele já estava próximo de atingir a dispersidade. Se Apolônio é um exemplo de ser desperto, Pitágoras já estava próximo de atingir isso. A gente não consegue nem mensurar qual seria o patamar evolutivo de uma personalidade dessa hoje, né? Mas considerando que há 2000 anos ele já foi um desperto, ele já deve estar num nível avançado dentro do processo evolutivo dele. Pessoal, a minha apresentação aqui chegou no fim. Então nós temos aqui 10 minutos, caso algum de vocês tenha interesse em fazer perguntas, em fazer observações e comentários aqui sobre essa personalidade. Então, a palavra está aberta para vocês. Bem, pessoal, então vocês não têm mais perguntas, então eu agradeço o pessoal da Apex pela oportunidade, achei que muito interessante essa ferramenta, muito rico a gente poder utilizar esse tipo de ferramenta para trocar conhecimento, e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, se informar de bibliografia sobre Pitágoras, pode procurar o pessoal da Apex, que eles encaminham o e-mail para mim e a gente conversa depois. Então, uma boa tarde a todos vocês e um bom final de semana.